Fala time, bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook. Um super Pedro Cunha vai nos falar hoje todos os desafios aí sobre a empresa de síndico profissional. Nós vamos tentar também fazer essa live no Instagram. Vamos ver se não aviso para a turma vir para cá. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bem, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês compartilhando as minhas experiências e coisas novas para todos vocês. Legal. Jonatas? Time, estamos ao vivo aqui também no Instagram. Vamos ver se o Pedro consegue acessar aqui. Dá uma olhadinha aí, Pedro, por favor. Senão eu vou pedir para a turma ir lá para o Facebook. Não apareceu? Tudo bem, não tem problema. Não. Vou deixar um indicativo aqui. Então, hoje a live vai ficar exclusiva no Facebook, tá bom? Bom dia, até mais. Vamos lá. Agora, mais uma vez, te agradecendo aí, dispor do seu tempo, sabadão, um sábado bonito de sol, você compartilhando conosco aqui as suas experiências. Ó, o Luiz está presente aí, seja bem-vindo, Luiz. Em geral, Pedro, o que a gente faz? A gente pede um pouquinho para o convidado contar a sua trajetória, né? Você aqui, pelo belo sotaque, é de fora, então a gente pede para conectar um pouquinho melhor, para a gente saber com o que nós estamos falando. Então, se você puder, por favor, contar a sua trajetória aí até chegar nesse mercado condominial que é maravilhoso e nos deixa maluco. Perfeito. Minha trajetória começou do outro lado do oceano. Mal terminei a faculdade de engenharia, comecei a trabalhar na área de facilities e foi algo que me acompanhou todos esses anos até que decidi fazer uma mudança de vida. E há cerca de 9 anos atrás eu me mudei para o Brasil e entendi, baseado na experiência que tinha e o gosto de trabalhar com edifícios, que havia uma figura muito característica aqui no Brasil, que era o síndico. E já estava, na altura, surgindo o conceito de síndico profissional, ficando cada vez mais, com mais intensidade, as pessoas entendendo mais a necessidade de ter um profissional treinado, que conhecesse um pouco de todas as áreas e que conseguisse, de uma certa forma, servir melhor os interesses do edifício. Então, aí decidi montar uma empresa de síndico profissional, a Safira Serviços, que hoje passamos os 7 anos e caminhando, felizmente, para o 8º ano de funcionamento e cada vez com mais desafios trabalhando conosco, aparecendo para nós. Então, foi isso aí. Resumindo em poucas palavras, o porquê da empresa de síndico profissional, o porquê de trabalhar nessa área. E um edifício é um edifício, seja ele residencial, comercial, ele acaba por ter a mesma característica. E, embora eu na Europa trabalhasse com shopping center, hospital, fábrica, estádio de futebol, aqui a gente gerir um condomínio comercial residencial não é muito diferente. Tem paredes, tem telhado, tem garagem e principalmente tem pessoas circulando. Então, toda essa interação é algo que é um desafio constante, que todo dia nos obriga a preparar e a capacitar para conseguirmos responder melhor a isso. Sem dúvida. Então, eu ia te perguntar até justamente sobre esse seu início, porque lá na Europa, enfim, Portugal, enfim, você já atuava com essa parte de estrutura, né? Você é engenheiro de formação. E como que era lá esse seu trabalho? O trabalho era muito mais focado em chamado Hard Facilities, que era a parte de conservação do patrimônio. Minha especialização era numa área mais específica de conservação e onde a gente interagia com todos os prestadores de serviço que tinham a sua função, desde o mais simples com a equipe de limpeza, segurança, tecnologia e a parte do civil também, a gente tinha alguma interação com eles. Mas era um conceito, como eram edifícios muito grandes, as coisas eram muito bem divididas. Então, eu acabava por trabalhar com áreas mais específicas e
não tanto aqui como a gente, quando é síndico de um condomínio, que você tem que pegar de A a Z. Lá Sim. Você tinha uma letra do abecedário e se focava nessa letra. Entendi. Então, a coisa funcionava mais um pouco, era mais específica na forma de trabalho. Entendi. E aí, o que te trouxe de lá para o nosso Brasilzão? A vontade de novos desafios. Entendi que eu sempre fui apaixonado pelo Brasil, tenho família no Brasil. Um dia decidi ir atrás de novos desafios, vim, gostei e fiquei. E sem pretensões de regressar. Ótimo, que legal. E até fazendo essa interação, Pedro, nós temos feito também, mas em geral aos sábados, o que a gente chama de condomínios no mundo Solvit, né? Que a gente acaba conhecendo aí como que é a vida condominial em outros países. Uma coisa interessante, e aí você já até adiantou isso, você não vê a figura do síndico, não vê. No exterior, a gente já falou com gente da Austrália, de Dubai, enfim. O máximo que tem, às vezes, é uma administração, né? Uma administradora, ela tem uma pujança maior, ela muitas vezes faz ali também, às vezes, de imobiliária, então é meio que um misto. Em geral, é o que se tem. Para você foi... Enfim, como que você viu esse nicho, né, aqui? Porque, enfim, não tinha essa figura lá, você veio para cá, enfim, em busca de desafios, mas você acabou encontrando um bem específico. Como que foi essa sua visão? Então, a visão você tem que se adaptar ao conceito. Então, você chega de um local onde toda a gente está muito bem orientada sobre aquilo que tem que fazer, e aqui você encontra uma figura que tem que ser quase como um canivete suíço, tem que fazer de tudo. Sim. Então, foi um pouco choque de realidade, entender como ele funcionava e como ele se deveria posicionar, e, seguidamente, a gente trazer as melhores práticas que a sua experiência ao longo dos anos você foi se capacitando e conseguir aplicar elas aqui. Entendi que havia um desfalque grande sobre a realidade de gestão de edifícios no Brasil. Acabei por fazer uma pós-graduação na USP em Facility Management, que me ajudou bastante a entender o conceito e o mindset de trabalhar edifícios aqui no Brasil. É diferente. Você muda de fronteira, a gente fala que na Europa, você anda 1 hora de carro, já está em outro país, anda 2, já está em 2 países diferentes. E a questão é que lá o conceito, ele é muito bem definido. Aqui você tem que se habituar. Então, eu tive que entender a realidade do Brasil para poder ser um melhor profissional e me conseguir melhor dar a parte de conseguir aplicar melhor os meus conhecimentos e sermos mais ágeis e mais incisivos e mais efetivos nas nossas atuações. Sem dúvida, o Ricardo está concordando com você, eu gostei da versão do canivete suíço. E justamente essa pluralidade é que a gente estranha, porque, de fato, como estou falando para você, a gente tem falado com bastante gente e não tem essa figura fora do Brasil, assim, a princípio. E como que foi o seu início, né? Fala, poxa, legal, vou ser síndico, primeiros passos. O nosso papo hoje vai ser mais para a empresa, mas a gente gosta desse primeiro passo, até porque na terça-feira fizemos uma live muito bacana, foi focada mais naquele que tem um condomínio, está começando, a gestão financeira. Então eu queria saber também do seu início, né? Como foi o primeiro condomínio, que é sempre um passo, muitas vezes, muito difícil, né? Pegar o primeiro. Então, foi feito um trabalho por parte de pessoas que me ajudaram no início da empresa, a sócia que começou comigo. A gente fez um mapeamento de 50 administradoras em São Paulo, e a gente fez um mailing direto para elas, nos apresentando, falando das nossas expectativas, das nossas vontades, e dizendo, estamos aqui, somos novos no ramo de sindicatura, mas a gente se quer mostrar. Das 50 administradoras que a gente contactou, apenas uma nos respondeu e nos abriu as portas. E foi algo, no início, um pouco frustrante, mas a gente não parou. A gente conseguiu, apresentou o nosso trabalho e lá surgiu o primeiro condomínio. A partir do momento que surge o primeiro condomínio, você tem que focar e entender que ali está
a sua forma de se expor ao mundo condominial, o seu trabalho. Então, você tem que executar e trabalhar muito bem. E depois foi um caso de eles foram aparecendo. Depois veio o segundo, terceiro, quarto, em menos de um ano já estávamos com 5 condomínios. Poxa, e a partir daí a coisa foi crescendo. Mas tivemos 6 meses quase sem condomínio nenhum. Só batendo a porta, só distribuindo o nosso cartão, só nos apresentando até conseguir o primeiro. O primeiro é sempre o mais difícil. Mas a partir do momento que a gente consegue o primeiro, a gente tem que cuidar dele como nosso filho precioso e entender que ele vai ser a base de exposição nossa para os outros condomínios que hão de vir no futuro. Que legal, e isso é bastante interessante, Pedro, porque hoje, claro, né, a sua empresa já chega no 8º ano, super consolidada, e é por isso que a gente sempre quer saber desse começo por conta disso. A pessoa já imagina que vai chegar aí, e na verdade tudo sempre tem esse passo a passo. E, bem, então você citou, deve ter ido muita assembleia, se apresentando, e não, até que veio o primeiro. A partir do momento que veio o primeiro, você falou, poxa, no primeiro ano você já tinha 5 na carteira. Só que, enfim, pelo que eu deu para entender, você já meio que tinha esse conceito de empresa. Mas em qual momento você acha que o nosso síndico, né, que está nos assistindo aqui, ele deve ligar, e aí a gente já entrando mais na temática mesmo. Em qual momento o síndico ele deixa de ser autônomo ou cuidar numa planilha, enfim, para virar realmente uma empresa, na sua visão, né? O que você sugere, o que você recomenda? Você tem, pela nossa experiência, você tem 2 começos. Ou você entende que vai começar numa fase de bem tranquilo, o síndico ele é o show, ele só faz tudo. Então, ele sabe que ele tem um crescimento mais limitado. Quando chegar aos 4, 5 condomínios, ele já entende que precisa de um braço extra, que realmente ele tem que virar empresa como um todo. Nós já iniciamos com essa perspectiva, nós fomos muito ambiciosos, nós achamos que, não, nós vamos começar como empresa porque a gente vai realmente colocar muitos condomínios para dentro da nossa carteira. Felizmente aconteceu isso. E a gente já estava com a estrutura, preparada para tal. Agora, o que eu dou de conselho você tem que entender onde você quer chegar. Os nossos desejos não têm limites. A realidade sempre que ela vai limitando os nossos desejos. Se o seu conceito é ter uma estrutura mais pequena, você acha que uma estrutura menor, você acha que 4, 5 condomínios é suficiente para você? Então, o conceito de empresa ele acaba por ser bem limitado. Não vale a pena você começar a ter perspectivas de criar uma estrutura, ter uma sala física, ter administrativos e tudo mais. Se você acha que não, eu quero ser grande, eu quero ter 20, 30, 40, 50 condomínios, aí sim, aí você tem que se estruturar e fazer um plano de crescimento ao longo dos anos para você se preparando para esses clientes, para esse aumento exponencial de carteira. Você não pode fazer isso depois dos prédios terem entrado na sua carteira. Você tem que se preparar e já se ir antecipando esse movimento, para que quando o seu cliente entre, você tenha toda a capacidade de receber e ter o mesmo nível de excelência de atendimento. Senão você perde isso, e aí pode ser bem complexo, porque se você baixar o seu nível de atendimento, baixar a sua excelência, você pode perder 1, 2, 3, 4 clientes e depois voltar novamente fica bem mais difícil. Perfeito. E Pedro, e aí, está falando em geral, porque o comum não é o seu caso, né? O comum a pessoa, às vezes, pega o primeiro condomínio que é o dela, ou às vezes é convidada, enfim, né? O passo a passo mais comum é a pessoa não se estruturar de antemão. E que dica você dá para essa pessoa que está no mercado, um condomínio, está ainda lutando, para que ela já tenha essa visão, enfim, como que você vê, porque realmente o seu caso é um caso excepcional, né? Você já vinha com essa ideia, até citou a questão da missão, então você já veio com esse projeto em mente. Mas para quem de alguma maneira viu uma oportunidade, que a gente sabe, né? O setor condominial ele é muito plural, né? Muitas oportunidades. Você ainda tem uma super formação, mas a gente conhece síndicos e gestores que nem têm tanta formação e são de super qualidade. Então, assim como o Brasil é continental, também as universidades, o mercado também ele acaba abraçando muitos tipos de pessoas. Então, que sugestões você dá nesse sentido, né? Para a pessoa
ter esse direcionamento? O meu conselho principal é entender que as pessoas têm que dominar a ansiedade. Não é a partir do momento que você diz, eu vou ser síndico profissional, que os prédios estão ali esperando por você. Não, isso não acontece. Então, você tem que dominar a ansiedade e entender que você tem que se estruturar por 1 ano ou 2. Então, você tem que desenhar um plano, e se você começar sozinho, você diz, o meu plano é 3, 4, 5 condomínios, dependendo da estrutura dos condomínios. Se for um condomínio clube, às vezes é bem suficiente. Mas você se estruturar. A partir do momento que você chegou a esse objetivo, que você se estruturou, você tem que pensar o próximo passo. Mas o primeiro conselho que eu dou é dominar a ansiedade. Você não sabe quando o seu primeiro cliente. Muitos síndicos profissionais que eu conheci ao longo dos anos, eles começaram como síndicos voluntários do seu próprio condomínio. Eles gostaram, entenderam que era uma carreira profissional que eles gostariam de seguir, e eles vão em busca do seu segundo condomínio, que já seria um condomínio onde eles atuariam como profissional. Às vezes essa busca pode demorar meses. E a ansiedade, ela vai aumentando. E essa ansiedade, ela implica, às vezes, tomar decisões erradas no aspecto de cobrar taxas mais baixas só para poder colocar um prédio dentro, e depois entender que está trabalhando muito está quase pagando para trabalhar. Então, tem que dominar essa ansiedade. Nós estamos falando do mercado no Brasil que tem mais de 600 mil condomínios. Então, é um mercado, e menos de, eu diria, pelas nossas contas, pela estatística, não chega a 10% de síndicos profissionais. Então, temos um mercado gigantesco, temos mais de 500 mil de condomínios no Brasil inteiro para serem convertidos de síndico morador para síndico profissional. Então, existe muito mercado aí à nossa espera. A pessoa só tem que ter a calma de entender que o seu tempo chegará e a sua oportunidade de trabalho também. A partir do momento que entra o primeiro prédio, ela tem que entender que ali ela vai começar a estabelecer a sua forma de trabalho, os seus procedimentos, os seus processos, as suas rotinas, para ele ficar bem ciente de que, ok, já entendi o conceito e agora eu já posso replicar este conceito para outros condomínios. E aí entra o segundo, ele volta a aplicar esse modelo que ele desenvolveu, entende que algumas coisas funcionam, outras não funcionam, tem que ser alteradas. E aí vai melhorando o seu próprio modelo. E assim sucessivamente. A partir do momento que ele diz, já cheguei ao meu objetivo inicial, que era 3, 4, 5 condomínios, e agora quero crescer, aí eu tenho que entender como empresa, se vai fazer sociedade com outra pessoa e dividem as tarefas de síndico, se ele vai contratar prepostos, se ele vai reforçar a sua estrutura de administrativo para que ele possa ajudar nas tarefas que demandam muito tempo, ele possa conseguir colocar mais condomínios debaixo do seu guarda-chuva e ter uma atuação mais próxima na gestão de relacionamento, que é uma das atividades principais de síndico, que é o atendimento no local, no condomínio, aos moradores, aos funcionários. Então, ele tem que saber qual caminho seguir. Mas, voltando ao início, primeiro prédio, fazer um trabalho muito bom, muito dedicado. Chegou o segundo, aplicar o mesmo modelo e entender o que serve e o que não serve. É uma questão de autoconhecimento. Infelizmente, e não sei se eu já me estou adiantando noutra pergunta, o mercado brasileiro, ele oferece muitas alternativas à formação de síndicos profissionais, mas é aquela formação inicial. Ele não oferece, até hoje, alternativas à formação de empresários na área de sindicatura profissional. Então, eu tive que aprender com erros. Eu tive que aprender na dor, eu não aprendi no amor. Então, não tive ninguém que me dissesse, não segue esse caminho porque não vai dar certo, ou é mais fácil você chegar aos seus objetivos se você fizer nesse formato. Então, isso não existe hoje. Então, como não temos essa formação de base ainda bem estruturada, essa capacitação para o síndico deixar de ser o cara que está na frente e começar a ser mais empresário, o que eu aconselho é, vai treinando, vai aprendendo, vai definindo o seu próprio modelo de trabalho de gestão dentro dos seus primeiros condomínios, porque é o trabalho mais valioso que você vai levar para os seguintes, porque depois vai ser tanta correria que você não vai ter tempo
de fazer as suas tabelas de Excel, de definir os seus processos, as suas normas, como é que eu faço um comunicado, como é que eu faço um aviso, como é que eu estruturo uma apresentação para a Assembleia, como eu estruturo uma apresentação para a reunião do Conselho. Você pode ter o tempo todo para fazer isso com 1, com 2 condomínios. Quando tiver 5, 6, 7, esquece, não vai ter. Então, legal. vai ter esse tempo inicial para se estruturar, para se capacitar e para entender o formato que depois você vai replicar nos condomínios subsequentes. Perfeito. E no finalzinho nós vamos falar sobre essa parte da formação que a gente vai dar uma contribuição, né? Nesse sentido, Pedro, eu queria te perguntar uma questão bastante relevante que você disse. Então, você acredita que esse primeiro condomínio seria como se fosse um laboratório para esse síndico, no bom sentido da palavra do laboratório? Para ele tentar ali aplicar o máximo que ele puder, lembrando que ele é limitado de tempo também, né? Então, você acredita que nesse primeiro condomínio ele precisa também ter já essa mente de que, poxa, se eu me dedicar tanto em todos os meus condomínios eu não vou conseguir entregar? Você também vê dessa forma? Sim. Eu falo, e acho que é muito importante a gente compartilhar nossas experiências, o que nós passamos. Quando entrou o primeiro condomínio na carteira, eu vivia lá quase, eu era quase morador. Eu ia lá todos os dias, passava várias horas por dia, e começava a desenhar conceitos, começava a desenhar formas de trabalho, entendia o fluxo normal que o condomínio tem e como é que eu podia usar aquilo como um esqueleto para aplicar em outros condomínios. Uhum. Então, o primeiro condomínio ele foi um laboratório valiosíssimo de trabalho para a gente entender o nosso formato, porque cada um tem o seu próprio DNA de trabalho, a sua própria forma de atuação. Então, ele acaba por ser um laboratório para você testar várias coisas e entender, opa, deu certo, ótimo, então vamos escrever o processo e vamos dizer esse é um processo que funciona, ou você faz outro tipo de iniciativa e entendeu, não vai dar certo. Não, isso não funciona, não se aplica, esquece, apaga, deleta e vamos tentar reescrever um novo processo. Então, o primeiro condomínio ele é muito importante. Eu acho que existe muita ansiedade de entrar no primeiro condomínio, a pessoa está muito preocupada em fazer o comercial para buscar o segundo. Quando deveria ter um tempo e se dedicar àquele condomínio, não estou falando um ano, estou falando um mês, pelo menos, e dedicar-se àquele condomínio e entendê-lo de ponta a ponta. Perfeito. Fazer tudo lá para entender realmente que quando vier o próximo, ele já vai ter uma capacidade de resposta muito mais rápida. E quando vier o terceiro, muito mais, e o quarto, muito mais. Então, o primeiro condomínio, ele é muito valioso na questão de autoaprendizado. Perfeito. E aí, nesse sentido, é interessante, porque se você montou ali, né, a sua estrutura, então, exemplo, cheguei, primeira coisa, eu vou falar com, por exemplo, com os funcionários, depois eu faço com o conselho, e assim por diante, tudo isso vai ajudar para que ele já tenha essa metodologia para o próximo. Seria isso, né? Exatamente. Não só dentro do condomínio, mas com todos os prestadores de serviço. Com a administradora, com a empresa terceirizada, caso se aplique, ou funcionários próprios, Sim. Com a empresa de portões, com a empresa de CFTV, empresa de elevadores. Você faz reunião com cada um dos prestadores de serviço para você conhecer o conceito deles, conhecer a empresa, se apresentar também, porque eles acabam por ser veículos de poder falar você em outros condomínios. Então, você conhece tudo. Porque quando vier os condomínios seguintes, você não vai ter tempo para sentar com toda essa gente. Perfeito. Então, aproveita isso enquanto você tem tempo disponível na sua agenda. Aproveita esse tempo, ele é muito valioso. Perfeito. E, Pedro, nesse sentido, né? Então, o cidadão que conseguiu o primeiro condomínio, está fazendo essa dedicação, fez a lição de casa, então ele montou lá o cronograminha dele, e uma coisa importante que você falou com relação a pessoa se conhecer para saber que tipo de serviço ela pode prestar, né? Se ela vai ser mais focada no ser humano, enfim, cada um de fato tem uma autonomia. Como que você acha que a pessoa pode, vamos dizer, se focar num determinado público? Porque aí só uma experiência minha, eu vejo que os síndicos de mais efetividade, mais sucesso, assim como você e outros tantos, a gente chama de síndicos de elite, eles têm um nicho. Lógico que a carteira ela é ampla, mas tem um nicho, tem ali uma especificidade, tem ali um quê de se reconhecer. Como que você sugere que o síndico tenha essa visão a seu próprio respeito? Então,
você só entende aquilo que você está apto para fazer quando você experimenta um pouco de tudo. Ok. Eu não posso falar para você que eu sou bom em condomínios clube se eu nunca tive um condomínio clube na carteira. Mas eu também não posso dizer o contrário. Condomínio clube não é um conceito que eu consigo trabalhar bem se eu não tiver trabalhado antes em um condomínio clube. Infelizmente, e dando uma notícia ruim para todos que nos escutam, você vai ter que ter de todo tipo de condomínio, desde o condomínio tranquilo de 15 unidades ao condomínio de 400 unidades. Do condomínio que o preço por metro quadrado é abaixo de R$10.000 e o condomínio, felizmente, consegui também que o preço do metro quadrado é acima dos R$20.000. Você tem que experimentar todo o conceito. Você tem que experimentar o conceito do condomínio com funcionário próprio, condomínio com funcionário terceirizado. Você tem que conhecer. Então, quando você começa, eu diria até o 10º condomínio, não falo 10º de ter 10 simultaneamente na carteira, mas de, ao longo do tempo, passarem 10 condomínios pela sua carteira, porque o condomínio não é eterno. Se o síndico acha que entrou o cliente, ele vai ficar a vida inteira comigo, isso não acontece. Perfeito. A gente pode até falar especificamente mais sobre isso. Sim, queria que você abordasse, sim. Mas quando você chega ao seu 10º condomínio de experiência, você entende qual aquele que você tem mais aptidão. A gente demorou, eu diria, quase uns 2 anos e meio, para entender o nosso nicho, para a gente se focar e se especializar nisso. Porque a partir daí, o que é que vai ser o seu conceito maior de exposição da sua empresa, de publicidade da sua empresa? Não vai ser a publicidade que você possa eventualmente fazer em redes sociais, em outdoors ou comunicação de e-mail indireto, mas sim os moradores dos condomínios, os proprietários dos condomínios onde você exerce. Porque ele vai recomendar você para um amigo, para um familiar, e você vai sempre circular nesse nicho de condomínios que você acaba por ter mais aptidão e entender que é mais o seu conceito, é mais a sua cara. Perfeito. Então, você não nasce dizer assim, ok, eu vou começar como síndico agora, mas eu só quero condomínios padrão, AAA, é isso que eu vou fazer, de uma unidade por andar, no máximo 20 unidades. Não, você não pode começar assim. Ou você dizer assim, não, eu só gosto de condomínios clube de 600 unidades para cima. Esse é o meu conceito. Também não. Você tem que experimentar de tudo e entender que uns vão funcionar e outros não vão funcionar. Então, eu digo, eu acredito que a partir do 10º condomínio você já começou a definir o que é o seu padrão, o que é o seu nicho. Perfeito. Então, antes da gente entrar na saída dos condomínios, queria que você abordasse essa questão. Então, a partir do momento que eu já me conheci, já sei, você citou algo que eu vejo muito pertinente, que é a questão da indicação. Porque por melhor que você contrate uma agência de publicidade ou contrate a Solvit para te ajudar a comunicar, o principal ativo, e isso, né, no mercado condominial, praticamente toda a prestação de serviço envolve a indicação. Então, que sugestões você dá, Pedro, para que essas suas indicações, claro, além do bom trabalho, né, mas para que você tenha de fato essas indicações e sugestões? Um se complementa ao outro. Vamos lá. Indicação é importante e fundamental, mas você não pode deixar de trabalhar a sua imagem. É assim, indicam a empresa Safira para a síndica do condomínio. Lógico que as pessoas vão atrás de você nas redes sociais, é lógico que as pessoas vão querer saber o seu website, lógico que querem saber se tem referências. Então, nem toda indicação vem nem todo cliente vem de indicação, mas nem todo cliente vem de publicidade. O que eu recomendo é, se você fizer um trabalho bom dentro de um condomínio que os proprietários, os condôminos, se sintam satisfeitos, que parabenizem e digam, olha, gostei, estou gostando, o que você fez no jardim, você resolveu o problema dos elevadores que viviam quebrando toda semana e deixaram, finalmente as coisas já não quebra faz mais de 2 meses, você resolveu o problema de sorteio de vagas de garagem, que era sempre uma briga imensa, e a partir de agora as pessoas entendem como é que é o conceito e não tem mais essa briga. Você resolveu o problema de comunicação, as coisas apareciam feitas, a gente não sabia, não era comunicado. No momento que você faz esse trabalho dentro do condomínio,
as pessoas vão sentir confiança em indicar você. E quando alguém, num churrasco, numa conversa de café, diz, pô, meu condomínio, cara, a coisa tá ruim, o síndico não quer saber, ou a coisa não funciona, diz, cara, meu condomínio tudo está funcionando. É aí que o conceito começa. No meu condomínio tudo está funcionando. E está funcionando por quê? Porque a gente tem um síndico que pôs as coisas para funcionar. Então, pô, me passa o contato desse síndico. Então, aí que a indicação é forte. Legal. Pode dizer que todos os clientes que entraram na nossa carteira ou que entram na nossa carteira vêm de indicação. Eu diria que a maior parte vem de indicação. Okay. Mas existe outro conceito de cliente que entrou na carteira através de indicação de empresas terceiras e através de mídias sociais. Eu tive vários contatos e vários condomínios que viraram clientes que nos contataram através de publicidade que a gente fez. Não podemos descartar nenhuma. Okay. Mas quando você faz um bom trabalho, especialmente para quem começa nos primeiros condomínios, você faz um trabalho bem dedicado, pode acreditar, vai vir indicação daí. Então, faça o bom trabalho, se dedique, faça com que as pessoas sintam orgulho de você como síndico do condomínio e elas vão indicar você. Às vezes pode demorar 1 ano ou 2. Já tive casos de indicações que o condomínio está na nossa carteira há quase 4 anos e veio uma indicação. Demorou 4 anos, nós recebemos uma indicação. Se de todos os condomínios, imaginando, se eu tenho 5 condomínios e eu receber uma indicação de 5 condomínios, eu vou ficar com 10. Então, essa indicação, ela acaba por vir. É importante. Perfeito. Então, nunca podemos deixar de olhar para a nossa lista de clientes atual. Isso eu falei lá atrás. Sim. Excelência de serviço nunca pode baixar. Por 2 razões. Você perde o prédio, porque as pessoas estão habituadas a um nível de serviço e não querem que ele baixe. Sim. E, se o seu nível de serviço for bom, ele vai se traduzir em indicações. Então, você sempre tem que ter o mesmo nível de serviço, o mesmo nível de atendimento, de dedicação aos seus condomínios. Por isso, o volume nem sempre é sinal de sucesso de empresa de síndicos profissionais. Se é uma coisa que eu não gosto, é quando as pessoas dizem, aquela empresa é grande. É grande por quê? Porque tem muitos clientes ou porque tem clientes que ficam na carteira por mais de 4 anos. Então, como é que você mede a excelência da empresa? Uhum. Qual é o parâmetro? E eu não gosto de medir o parâmetro por número de clientes. Agora, imagina uma empresa de síndicos profissionais que só faz condomínio clube com 1.000 unidades cada condomínio. Tem 5 condomínios clubes. É gigante essa empresa, tem uma estrutura gigantesca por trás. Perfeito. Mas a gente está catalogando ela de uma maneira muito diminutiva. Está dizendo, não, ela é uma empresa pequena porque só tem 5 clientes. E não é assim que as coisas têm que ser olhadas. Tem que ver pelo nosso nível de trabalho, pelo número de tempo que o cliente fica na nossa carteira. Então, existem outros parâmetros que simplesmente o volume, a quantidade. Então, por isso que eu não gosto. Quando as pessoas perguntam quantos prédios você tem, você tem mais de X. Eu não gosto de falar o número de condomínios, porque não podemos ser avaliados e valorizados pelo nosso número de condomínios, mas pelo trabalho que a gente desenvolve dentro do condomínio. Perfeito. E nesse sentido, Pedro, até infelizmente é algo que acaba acontecendo por diversos fatores, não vou entrar no mérito aqui, mas assim, depois que você ou outros colegas síndicos profissionais deixam lá o condomínio redondo, aparece aquele condômino, ou aparece algum espertalhão que vem cobrando metade, enfim, e aí acaba culminando de você sair, que foi até o que você falou há pouco. Nós estamos síndicos, né? Não somos síndicos para sempre, mas aí 2 aspectos, né? Então, primeiro, como se blindar disso, desse espertalhão que chega, como se preparar para perder, porque também pode acontecer, pode vir um síndico melhor, ou que tem uma outra abordagem, né? Enfim, tem vários fatores, né? E como se preparar psicologicamente ou até financeiramente para essa queda ali nesse faturamento. Uma coisa que os nossos colegas de profissão estão escutando, principalmente aqueles que estão iniciando, você é síndico, está síndico. Você não é eternamente síndico do condomínio. Nem pode. Nós temos um condomínio que está conosco desde o início por umas características muito especiais. A gente está com ele há 7 anos, a caminho do 8º. São características muito especiais, mas é um condomínio. O condomínio, você fica 2 mandatos, fica 4 anos,
chega um ponto que o próprio condomínio necessita, às vezes, de ter outra visão, outro olhar, porque você desenvolveu a sua forma de trabalho num sentido. Então, você não é eterno. Eu diria que algumas até convenções condominiais, elas limitam a um mandato máximo, a 2 mandatos no máximo de cada síndico. Sim. Então, você sabe que o condomínio entrou e ele vai sair um dia. Uma coisa é ele sair após 1 ano, ou você nem terminar o mandato de 2 anos e você sair antes. Outra coisa é você entender que fez 2 mandatos sólidos e que agora está na altura do condomínio seguir com outro profissional. Até pode ser que você volte. Já aconteceu de uns 2 condomínios nos pediram para a gente voltar. Porque a experiência que eles tiveram, ela mudou. Sim. A questão é, primeiro, o condomínio vai ficar com você por um período de 2 mandatos. 3, já poucos. Então, você sabe que a sua carteira ela vai rodando. Você tem que se preparar para isso. E, inclusive, você tem que se preparar para fazer uma boa saída. Se você sabe que não vai continuar no condomínio, uns meses antes você começa a preparar essa passagem. Você ajuda o corpo diretivo, comunicando que não vai continuar e ajudando a escolher a melhor opção para dentro do condomínio. Então, o condomínio não é cliente seu a vida inteira. Tem empresas que dizem, não, nós temos clientes há mais de 40 anos que são clientes nossos fiéis. Não existe isso em sindicadora profissional. Existe sim um período de 1, 2 mandatos, 3 no máximo, que o cliente está com você. A questão do espertalhão que cobra metade da sua taxa, e agora nesta altura de pandemia, uma loucura de aventureiros, você tem aquele morador que, por alguma razão, ele achou que pode fazer o seu trabalho melhor, cobrando o mesmo ou menos, ou só tendo a isenção da taxa condominial. A única razão, a única maneira de você se blindar disso é você fazer um bom trabalho. Se os moradores gostarem de você, gostarem do seu trabalho, você não vai sair. Você sai porque você quer. Agora, se o seu trabalho não for um trabalho tão satisfatório, a sua presença no condomínio não for sentida, você se comunicar de uma forma ruim e as pessoas se esquecerem de você, na próxima assembleia você corre sérios riscos de você não se candidatar ou, inclusive, você não ter o apoio do conselho em querer apoiar a sua recandidatura. Então, voltando àquilo que eu falo, e a experiência isso me ajudou muito. Se o seu trabalho não for um trabalho de excelência no cliente que você está, um trabalho próximo, não só com o corpo diretivo, com os funcionários, mas com toda a comunidade, você não vai conseguir sua reeleição. E aí, pode ser uma pessoa que cobra metade da taxa ou um morador que só quer a isenção do condomínio. Você perde porque realmente eles não estão satisfeitos com você. Costuma-se dizer que quando o time está bom, você não muda ele. Sim. Então, as pessoas têm que sentir que o time está bom para não mudar ele. É a sua melhor forma de se blindar. Não pense em loucuras de, se eu baixar a minha taxa, eu consigo ficar no... Não, eles não estão com você pelo valor da sua taxa, eles estão com vocês porque eles gostam do vosso trabalho. Perfeito. Essa é a melhor forma de se blindar. Perfeito. E, Pedro, nesse sentido, você já citou até um, né? Então eu imagino que esse seria um dos erros, mas quais os principais erros que você vê nas gestões que, enfim, que os síndicos acabam cometendo, prejudicando aí a sua carreira e eventualmente até a formação da empresa? O que eu vejo eles começam fazendo um trabalho bom e existem várias experiências no mercado de empresas que aconteceu isso. Eles começam fazendo um trabalho bom, um nível de excelência de atendimento. E como esse trabalho é tão bom, começam a surgir um conjunto de novos clientes. E ele passa de uma carteira de 5, 6 condomínios para 10, assim, no espaço de 2 meses. E a arte de recusar um cliente é a coisa mais difícil nessa nossa área, mas ela tem que ser muito bem trabalhada.
Eu costumo dizer que me custa muito ter que recusar uma proposta de um cliente novo, mas eu tenho que avaliar que aceitar esse cliente me pode levar a perder 2 da minha atual carteira. E não há nada pior que a sua empresa de síndico profissional ser como um aeroporto, que os condomínios chegam e partem. Não é bom para a sua reputação. Tem muitas empresas que viraram aeroporto de condomínios e que hoje elas não conseguem ter 1/3 dos condomínios que elas tinham no passado. Nossa. Então, continue fazendo um bom trabalho, entenda qual é o seu limite. Quer aumentar esse limite? Quer ter mais condomínios? Se prepare, se estruture, traga mais gente para a sua equipe e tenha calma, porque não é você não aceitando recusando essa proposta hoje que você nunca mais vai ter uma proposta igual. Vai acontecer isso. Em algum caso, você vai ter que tomar uma decisão, que a proposta é tão boa e o condomínio é tão bom, ele acaba por ser algo muito chamativo para a sua carteira, algo que você buscava faz tempo. Eu falo muito isso a nível de condomínio comercial. Eu demorei uns anos a conseguir pegar meu primeiro condomínio comercial. Quando ele surgiu, eu disse, não, eu vou focar nele, eu quero condomínio comercial. Sim. E às vezes você tem que fazer uma mudança de chave dentro da sua empresa, entender que há 1 ou 2 condomínios que você tem que entregar. Por alguma razão não casou e que você tem que entregar. Então entrou um que você realmente desejava faz tempo, você entrega ao outro para manter o mesmo nível de excelência. Se você não mantiver esse nível, você vai perder. Então, existem muita oferta no mercado, existe muito condomínio. Não é por você recusar um hoje que você nunca mais vai receber uma indicação daquele prestador de serviço que indicou você. Você tem que medir se você tem capacidade para aceitar ele dentro da sua carteira sem baixar o seu nível de entrega, ou se você vai ter que fazer uma troca. Entra este e tira este. Nós já fizemos várias trocas na nossa carteira. Foi decisão estratégica interna, de que a gente chegou com a carta de renúncia e disse, a gente sente muito, mas o nosso condomínio está seguindo outra viés. E isso aconteceu também quando você acaba por encontrar o seu nicho. Você entende o seu nicho. Você diz assim, eu sou mais habilitado para condomínios de pequeno porte, 20 a 50 unidades. Eu tenho um condomínio clube na minha carteira. Eu vou ter que entregá-lo. Ou eu espero o final do mandato, ou se não der tempo, porque ele me demanda demasiado, eu vou ter que conversar com o corpo diretivo e vamos fazer aqui um plano de passagem, que em 2, 3 meses eu estou fora e vocês têm tempo de estruturar e contratar outra empresa para dar continuidade ao trabalho. Porque você sabe que você nunca mais vai ser síndico de condomínio clube porque não é o seu nicho. Mas se ele está na sua carteira, você vai entrar um condomínio bom que você queria muito, então você entrega esse condomínio. Pode ser ao contrário, você ama condomínio clube e tem um condomínio de 30 unidades que está completamente fora do seu padrão, ou que está numa localização muito longe do centro dos seus condomínios. Também é muito importante você entender a região onde você se insere, porque quando nós começamos, nós tivemos uma vontade muito louca de querer abraçar o mundo. Sim. E a gente aprende com esses erros. Quando a gente abriu a Safira São Paulo, a gente abriu a Safira Santos, Baixada. E eu viajava todas as semanas, São Paulo, Santos. Até que passado um ano a gente entendeu, não dá, não funciona. A gente tem que focar. Então a gente fechou Santos e se focou em São Paulo. Então às vezes existe um condomínio que está geograficamente longe do resto dos seus condomínios, de onde você trabalha, e que às vezes não compensa toda essa viagem que você tem que realizar. Então, são decisões, são entregas que você tem que fazer para poder ter um ganho maior ao longo do tempo. Perfeito. Pedro, nesse sentido, já estamos aí, passa rapidinho o tempo, faltam uns 15 minutinhos para nós encerrarmos. Tinha comentado no início, né? Você está com esse projeto muito bacana e a gente fica muito feliz de estar junto com ele, que é justamente passar essa sua experiência numa formatação aí mais próxima, mais num formato realmente de um curso, de uma orientação, um workshop. Como que funciona e o que você consegue passar
para quem, enfim, participar? Que tipo de síndico ou que tipo de profissional você também acha que seria apto, né, para isso? O que você tem em mente, por favor? Tenho em mente, assim, vamos traduzir isso para uma expressão mais simples. Você entende que você sabe cozinhar, que você é um bom chefe de cozinha, e você decide abrir um restaurante. Você começa com uma coisa pequena, onde você faz um pouco de tudo. Você cozinha, você atende o cliente, você limpa a mesa, dá para fazer tudo. O restaurante cresceu. Você tem que entender que chegar a parte que um bom chefe de cozinha nem sempre é um bom gerente de restaurante. Então, você tem que deixar de ser o síndico, porque você é o dono da empresa, e você vai começar a ser o administrador da empresa. Você deixa de ser síndico para ser empresário. E essa passagem que você tem que ser trabalhada, eu aprendi com dificuldade, com erro, sem ninguém me indicar o norte, e às vezes fazendo o caminho mais longo para chegar ao objetivo. A ideia de que nós queremos transmitir e ajudar e capacitar é ajudar nesse percurso, ajudar essa transformação das pessoas que são síndicos e que querem ser empresários na área de sindicatura profissional. E ela é apta para todos os síndicos, desde que eu tenha um condomínio, ou aquele que já tem 10, 15 condomínios. Uma curiosidade, no Brasil não existe nenhuma empresa com mais de 100 condomínios síndico profissional, e só existem uma acima de 50 condomínios. Então, as empresas de síndico profissional, elas trabalham num ambiente de poucos condomínios, mas mesmo assim, existem pessoas com muita vontade, com muita ambição, e é para essas pessoas que a gente está lá. Se você acha que com 2, 3 condomínios sozinho é a sua praia, é isso que você quer o resto do seu percurso profissional, ótimo, perfeito. Existem milhares de oportunidades para pessoas como você. Agora, se você acha que eu quero crescer um pouco mais, eu quero começar a ter uma estrutura, quero começar a ter um time, você vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir estar em todos os locais, e participar de todas as assembleias, de fazer todas as visitas nos prédios. Então, você deixa de ser o síndico e começa a ser um empresário. Começa a ter funcionários, começa a ter pessoas debaixo de você. E você vai ter que começar a tomar decisões, entender quando é que você aumenta a sua estrutura, como você contrata prepostos, como você contrata administrativos, que ponto você necessita de ter uma sede física para poder concentrar essa força de trabalho, como é que você começa a fazer contatos mais na área de relacionamento para trazer novos clientes. Então, todo esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento por etapas, independentemente se você está numa etapa que tem 1, 2 condomínios, ou você está numa etapa que você já tem 10, 15 condomínios. Todo o trabalho tem que ser feito, e a nossa intenção aqui é ajudar para que essa passagem seja a mais suave possível e mais rápida, e cometa menos erros. Os erros vão sempre ser cometidos, mas o nosso intuito é ajudar que você cometa menos erros e atinja o seu objetivo o mais rápido possível. Se o seu objetivo for 25 condomínios, se o seu objetivo for faturação de X. Participei recentemente numa live que falava que uma empresa de síndicos profissionais pode faturar mais de 100 mil reais por mês. É verdade, existem poucas no Brasil que fazem isso, mas é verdade. Se o seu objetivo é faturar tudo isso, como é que você chega lá? Que passos é que você tem que dar que são os mais assertivos? E a ideia não é ser um curso que a gente chega, senta e conversa e diz, você faz assim, 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 tem esses modelos, tem esse regime de contratação, tem esse regime de treinamento, capacitação, e é isso, obrigado, tchau, até a próxima. Não é assim que a gente pretende fazer isso. O conceito aqui é um conceito diferente. É a gente estar junto, a gente poder quase dar uma consultoria individual para cada um dos participantes, para que a gente consiga entender o que eles têm, onde eles querem chegar e qual é o melhor caminho que eles têm que seguir. Porque cada condomínio, cada empresa é uma empresa, cada síndico é um só. Não há 2 síndicos iguais. Então a gente tem que entender as especificidades de cada um deles e dar
as melhores guias e as melhores práticas para que eles possam rapidamente atingir seus objetivos, cometendo o menor número de erros possíveis. Puxa, que bacana. E aí, pelo que eu tinha entendido do projeto, seria vamos dizer, um sábado, um dia, um workshop intenso no qual você faria esse diálogo e depois você sentaria com cada um deles por um período? Essa que é a ideia? A ideia é essa. A ideia seria a gente fazer toda a apresentação teórica e de experiência e de como eles identificarem quais os caminhos que eles pretendem seguir e ajudar também na questão legal, na questão administrativa, na questão financeira, eles entenderem margens de captação, como eles poderem precificar, como eles poderem encontrar o seu nicho. Então, ela seria uma parte mais teórica, e a parte final do curso seria sentar individualmente com cada um dos participantes e ele explicar o que é que ele tem, como ele está estruturado hoje e qual o objetivo dele. E aí, individualmente, com cada um dos participantes, nós ajudarmos a trilhar esse caminho. E tem que ser uma coisa individual, não dá para você falar para toda a gente, vocês fazem assim se a sua empresa for de 2 prédios, se a sua empresa for uma empresa capacitada para condomínios clube, você tem que fazer assim, não dá. É individual, olho no olho, entendendo as vontades e os desejos, e nós, com a nossa experiência, conseguirmos de uma melhor forma ajudar que esses desejos se tornem realidade. Perfeito, que legal. E aí eu tenho a convicção que com essas duas etapas, né? A primeira, você passando sua experiência, e lógico, né? Tem a participação ali, porque vai ser algo ao vivo, as pessoas vão interagir, já vai dar para ter um norte, mas depois esse passo a passo, diretamente com a pessoa, eu tenho certeza que isso vai abranger, né, bastante a cabeça da pessoa, até você frisou bem, não existem 2 síndicos iguais, não existem 2 condomínios iguais. Já aconteceu, né? Condomínio um vizinho do outro, ser perfis totalmente diferentes. Então eu tenho certeza que esse projeto, esse produto é muito legal. E que tipo de dicas, Pedro, você faz? Ou como que é essa sua mentoria, vamos chamar assim? Como que é efetivamente isso? Ela passa muito pelo as pessoas entenderem aquilo que as satisfaz. O que é que elas pretendem? Quais são as pretensões delas? Baseado nisso, a gente define um objetivo, define um norte. É aqui que você quer chegar? Em quantos anos? Com que estrutura? A sua ambição é volume? A sua ambição é financeira? A sua ambição é trabalhar num nicho tão específico que não importa o número ou o faturamento, mas você só quer trabalhar nesse nicho específico porque você se revê muito nele. Então, é puxar toda essa informação. Existe um questionário base, existe um conjunto de perguntas tipo que tem que ser respondidas para a gente traçar esse perfil. Traçando esse perfil de cada um individualmente, daquilo que eles querem desenvolver e onde querem chegar, a gente começa a traçar um caminho, começa a traçar uma rota e começa a falar que você tem essas opções para chegar onde você se propõe. Não são coisas infalíveis, a gente não pode falar para você que se você fizer isso vai dar certo. Mas não funciona assim. Mas a gente vai dar a receita do bolo, esperar que quando ele for no forno ele saia maravilhoso e super saboroso. Mas se você tiver a receita mais aproximada do ideal do bolo que você busca, é ótimo. Mas se você não souber qual é a receita e só juntando os ingredientes, aí fica mais difícil você acertar. Então você vai ter que ter muita tentativa e erro. A intenção aqui é você diminuir essa tentativa e erro para que você consiga chegar mais rapidamente na receita ideal do bolo que você busca fazer. Perfeito, que legal, não? Eu tô muito animado, muito otimista com esse projeto. Então, vocês aguardem, em breve nós vamos estar formatando tudo isso nas redes sociais, vai aparecer tudo quanto é canto, você vai ver esse rosto bonito do Pedro, tudo quanto é canto aí, que o Pedro é um síndico conhecido como galã, toda a assembleia que vai, o pessoal fica feliz, Pedro super simpático, boa gente, veio pro Brasilzão aí, trouxe toda essa bagagem, já tá um pouco brasileiro, o sotaque ainda veio de lá, mas super simpático. Então, de antemão, Pedro, já te agradecer novamente
pela sua participação, dispor do seu tempo aqui para conversar conosco. Tenho certeza que agregou, o pessoal super elogiou aqui, e nos veremos com certeza mais vezes com esse projeto e outros tantos, muito legal. Então, queria aproveitar e deixar esse espaço final para que você faça suas considerações finais, para que já iniciemos nossas despedidas aqui. Eu acho que a gente tem que trazer uma informação muito importante a todos aqueles que nos assistem, que é o mercado de síndico profissional ainda está dando os primeiros passos. Pelas minhas contas e baseado nas estatísticas, a estatística nos ajuda como base de tudo aquilo que a gente possa prever no futuro, e entendendo o que a pandemia trouxe e acelerou o processo de síndico profissional. Acho que a pandemia antecipou vários anos aquilo que seria a transformação natural de síndico morador para síndico profissional. Nós achamos no nosso time que nos próximos 10 anos vão ter que se formar 20 mil novos síndicos profissionais no Brasil. E esses 29 mil síndicos profissionais, eles já têm todos eles à disposição ao dia de hoje, o famoso curso de síndico profissional. Agora, a gente tem que entender, nesses 20 mil, quantos deles querem ser empresários na área de sindicatura profissional. E vão ser muitos. E para esses, nós estamos aqui para ajudá-los a conseguirem chegar a esse objetivo. Então, nós não vamos ter 20 mil síndicos com 2, 3 condomínios cada síndico. Nós vamos ter empresas que se vão estruturar, e essas empresas vão ter vários síndicos debaixo da alçada delas, com esses 2, 3, 4 condomínios cada síndico. E essas empresas estão crescendo hoje, vão se formar nos próximos anos. Nós estamos aqui para ajudar nessa formação. E esse intuito, nosso intuito aqui é capacitação para que vocês consigam ser melhores profissionais, para que vocês consigam atingir seus objetivos e seus desejos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. É um mercado muito valioso, muito interessante, que vai criar muita oportunidade nos próximos anos. Então, todos nós que estamos aqui hoje, já olhando para ele, nós estamos um passo à frente de todos aqueles que só vão olhar para ele nos próximos anos. Então, deixo essa mensagem a todos aqueles que ainda estão na dúvida de vou ou não vou, vai. Existe espaço, existe caminho para ser trabalhado. Perfeito. Pedro, então, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer também a todos que participaram até o momento. Essa dica é fantástica, há espaço para todo mundo, é algo que a gente bate bastante, não precisa ficar olhando o condomínio alheio. Tem muito condomínio, tem bastante implantação, o mercado imobiliário deu uma pequena parada, mas já retomou, inclusive durante a pandemia, talvez vocês não tenham essa noção, mas houve a maior parte, aumentou o nível de compras de imóveis nesse período, então quer dizer, é algo que não para, né? O mercado imobiliário é muito fantástico, então realmente é algo importante. E na próxima terça-feira nós vamos falar também de um outro tema muito importante, que é a violência doméstica dentro de condomínios. Talvez o Pedro deva ter passado por algo aí também, né, ao longo dos condomínios. Isso é muito triste. Enfim, esse mês, né, agosto é o mês, agosto lilás, que fala da violência, principalmente feminina, que acaba sendo, né, muito dura. Então nós vamos trazer o Dr. Cristiano de Souza, que ele vai falar sobre isso, abordar de ponta a ponta. E mais uma vez agradecer ao Pedro e todos que participaram. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Até mais.